continua repercutindo esse confronto histórico entre Biden e Trump agora, com o professor de Relações Internacionais Carlos Gustavo Pódio. Professor, seja muito bem-vindo. A gente, quando fala de debate eleitoral, costuma se prender muito no conteúdo, é o que a gente faz aqui nas eleições brasileiras. Mas há um desafio nas eleições americanas. 2 candidatos com idades avançadas. E a forma, nesse momento, é importante. E a gente vê que, nesse embate da forma, Trump venceu Joe Biden. Pois é, boa tarde a todos. Você foi perfeito na sua avaliação, Gustavo. Principalmente esse debate, né? Cada debate tem uma dinâmica própria, né? Mas esse debate, e eu falei sobre isso ontem no WW, aqui na CNN, né? Quando a gente discutia as questões que serão debatidas no debate, meu argumento foi que isso era pouco relevante, porque esse não era um debate sobre conteúdo, era um debate sobre forma. A forma seria a grande questão desse debate. Eu disse também que era um debate que apresentava muito mais riscos para o Biden do que para o Donald Trump. O Joe Biden entrou nesse debate com expectativa já muito baixa, ou seja, se ele tivesse simplesmente tido um desempenho razoável, já teria sido bom para o Joe Biden. A grande coisa que se esperava dele é que ele demonstrasse, que ele se contrapôs à narrativa de que ele é um presidente que está em declínio cognitivo, etc. Né? Essa era a grande questão. Então, simplesmente ele estando lá, respirando e falando, já seria algo bom para o Joe Biden. Ocorre que, a partir do momento que ele abriu a boca e saiu aquela voz rouca, fraca, com 13 minutos de debate, ele trava e não consegue concluir um raciocínio. Ele reforçou todas essas visões sobre o governo dele. O Trump começou muito bem. É bem verdade que o Biden acabou melhorando um pouco ao longo do debate. Quer dizer, teve um fim de debate muito mais forte que o começo, mas aí já não adiantava mais, porque já nos primeiros 15 minutos foi instaurado um clima de pânico na campanha dos democratas. Né? Hoje o clima de pânico é um clima de velório. Vocês cobriram isso muito bem. Há todo um debate sobre se o Biden será substituído, porque esse que era para ser um debate sobre a forma foi um desastre para o Joe Biden. O resto não interessa. A discussão, o Trump mentiu, não mentiu, quem falou, o que não falou, o que interessa, o que fica, o que nós estamos falando aqui, o que a imprensa americana está falando, e a pressão que se coloca agora, eu acabei de colocar nas redes sociais uma série de veículos de imprensa que são normalmente até simpáticos ao Biden e aos democratas, pedindo em massa que o Biden deixe a campanha. Algo que era tratado em segredo na campanha democrata, já se falava sobre isso, muita gente falava sobre isso. O debate de ontem tornou isso que era algo em segredo, algo agora que está no centro das atenções. Né? Foi um verdadeiro terremoto para a campanha do Joe Biden. É daí que eu quero puxar, Pódio, contigo, sobre se é o momento de fazer essa mudança na sua avaliação. A gente realmente ouviu ontem, né, vazamento de mensagem de democratas falando se não era o momento de aproveitar, né, que Joe Biden foi tão mal nesse debate, ou se na sua avaliação ainda dá tempo de fazer alguns consertos, né, mantê-lo ali como o candidato principal. O que a gente pode antever desse movimento? Olha, eu acho que os democratas hoje eles têm 2 opções, né? Uma opção é tirar e substituir o Biden agora, e a outra opção é perder as eleições de novembro. Né? Então, a questão é se o Biden perde agora ou perde em novembro. Isso é o que está sendo discutido no Partido Democrata hoje. Parece que existe alguma resistência. A mulher do Joe Biden, a Jill Biden, é alguém que parece que resiste muito a qualquer possibilidade. Ela me parece ser a grande figura que tem que ser convencida a conversar com o Joe Biden sobre isso. Há rumores de que o Barack Obama deve sentar hoje com o Joe Biden para ter uma conversa. Eu creio que ele vai, a partir de hoje, começar a sofrer uma pressão muito grande para sair da campanha. Vai ter um problema também. Os democratas estão numa situação muito delicada agora, né? Porque, além de tudo, vão ter que construir uma narrativa de por que o Biden está saindo. Né? Eles não podem dizer, olha, ele foi muito mal no debate, ele está muito velho, então nós vamos tirar o Joe Biden. Eles vão ter que inventar algum tipo de desculpa, alguma questão para poder justificar caso isso aconteça, né? Que seria, como foi mostrado muito bem pela reportagem, algo inédito na história americana. Né? Então nós estamos já no processo de primárias. O Biden é o candidato que angariou o maior número de delegados e, portanto, é o potencial
Eu digo potencial porque não houve ainda a convenção oficial, né? A convenção dos democratas ocorre apenas em agosto. Então, a grande esperança é que até agosto, de muitos democratas agora, que até agosto comece a sair algum outro nome para substituir o Joe Biden. Mas isso não vai ser algo fácil, não vai ser algo simples, vai ser algo traumático para o partido, vai gerar uma série de ciúmes. Já estão circulando que a Kamala Harris, por exemplo, está se sentindo muito mal porque os nomes todos que estão circulando não se fala. O nome dela não é um nome que é levado a sério para substituir o Joe Biden, né? Falasse no nome do governador da Califórnia, da governadora de Michigan, esses são os dois nomes mais fortes no momento, e a Kamala Harris, ela sente que ela está sendo um pouco deixada de lado. Então vai gerar ciúme, vai gerar problema, vai gerar discussão, debate, fragmentação no partido. É uma situação muito complicada. O Donald Trump provavelmente vive nessas últimas 24 horas talvez o melhor momento desde que ele ganhou as eleições de 2016. E se esqueceu um pouco a condenação, ficou um pouco de lado nesse debate. Como ele conseguiu responder algumas perguntas, tergiversar em outras, não respondeu, por exemplo, se vai expulsar todos os imigrantes, até casados com americanos, dos Estados Unidos. Então ele conseguiu desbravar essas águas turbulentas de uma maneira eficaz. Professor, eu avalio, acompanhando esse governo Joe Biden, que isso sempre foi uma sombra relacionada a Joe Biden. Inclusive, há críticas da imprensa americana de que ele não deixou Kamala Harris aparecer durante todo o seu mandato. Kamala Harris nunca teve o voto decisivo em votações no Congresso Nacional. Kamala Harris nunca era mandada em missões estratégicas. Ele sempre teve esse medo de ser substituído. Essa é uma questão que parece que existe. Outro fato é que o fato concreto, e os dados mostram isso, é simplesmente que a Kamala Harris ela é uma figura impopular, né? Os números do Joe Biden são números muito ruins, mas os números da Kamala Harris são piores do que os números do Joe Biden. Ela é a vice-presidente mais mal avaliada da história dos Estados Unidos, ou seja, ela não conseguiu, ela entrou com muita expectativa, né, na vice-presidência, tudo que simbolizava a vitória dela como vice-presidente dos Estados Unidos, mas o fato concreto é que o desempenho dela não foi, enfim, independente se ela foi sabotada ou não pelo Joe Biden, pela campanha do Biden, é que ela não é bem avaliada, por isso que ela não surgiu como alternativa, né? Se ela fosse uma pessoa que conseguisse ter se articulado adequadamente, né, conseguisse algum tipo de destaque, geraria inclusive uma pressão para que o Joe Biden saísse e ela assumisse. Essa pressão não houve porque a Kamala Harris não se mostrou uma política articulada nesse sentido, né? Ainda ela parece que tem algumas dificuldades para conseguir navegar um pouco neste mundo da política, a razão pela qual o nome dela não circula como um nome sério entre democratas para substituir o Joe Biden. Você falou sobre, quer dizer, não ter debatido as questões do governo Trump ou as próprias questões do governo Biden, não conseguiu porque o Biden não conseguiu articular essas questões, né? Quer dizer, o Partido Democrata trancou o Biden por uma semana, o Biden deixou de aparecer por uma semana para praticar para o debate, só que os democratas parece que não entenderam que não adianta o Biden decorar número, fatos, informações, porque, como eu disse, era um debate sobre forma, né? Então o Biden sequer foi capaz de articular as ideias que ele decorou ao longo dessa semana em que ele ficou internado para treinar para o debate, né? Então isso tem gerado muita preocupação por parte do Partido Democrata. Pedro Venceslau, nosso analista de política em São Paulo, também tem pergunta, professor. Professor, se ocasionalmente os democratas decidirem fazer essa mudança de candidato, isso é factível? Qual seria o timing? Isso é algo inédito na história da política americana, não? Algo inédito e, como também foi dito, né, pela reportagem, a gente tem repetido um pouco, né, essa questão de algo inédito desde 2016. Né? Seria uma situação muito atípica, né? O que acontece é que, primeiro, depende apenas do Biden. Ninguém pode tirar do Biden essa nomeação, a não ser o próprio Biden, né? E, portanto, ele precisa, por isso que eu digo que a esposa dele é um nome importante agora, porque é muito próxima e alguém que poderia convencer o Joe Biden a sair para dar espaço para outra pessoa. Uma vez que o Biden decidisse deixar a campanha, aqueles delegados que ele angariou ao longo do processo de primárias ficariam livres para votar em quem quisesse, né? Então você teria aí, de fato, uma convenção que aconteceria em agosto, que seria uma convenção como daquelas que aconteciam antes da década de 60, que eram, de fato, na convenção que você escolhia o candidato, né? Que agora, com o sistema de primárias
nos Estados Unidos, primárias abertas, né? Então você já sabe com muita antecedência, né? A convenção passa a ser, portanto, apenas uma cerimônia onde você sacramenta aquele candidato que foi escolhido ao longo do processo de primárias. O que aconteceria caso o Biden desistisse seria isso, nós teríamos uma convenção em que na convenção teria que ser escolhido que nome seria isso. É claro que isso seria costurado antes, né? O partido discutiria, etc., mas os delegados estariam livres, ou seja, seria um processo sem as primárias. Os delegados estariam livres para votar em quem eles desejassem. E aí tudo pode acontecer. Professor, muito obrigada pela sua participação. Ainda vamos conversar em outras oportunidades, é claro, durante o curso dessas eleições americanas. Por hora, agradeço o professor de Relações Internacionais, Carlos Gustavo Podio. Até a próxima. Obrigado, Tainá. Prazer conversar com vocês. Uma boa tarde a todos.